Olá, sejam bem-vindos a mais este programa Estúdio Rural. O programa de hoje vai falar sobre investimentos. O Brasil hoje enfrenta uma dificuldade muito grande em investimentos, em parcerias com o capital estrangeiro, em decorrência da crise econômica e política que o país atravessa. Para isso, nós aproveitamos a passagem aqui pelo Brasil do Alessandro Bianchi, que é vice-presidente do Chator, um banco americano que está vindo da Itália, indo para Nova York, e nós conversamos e aproveitamos essa oportunidade para conversar com ele sobre investimentos, principalmente dos americanos aqui no Brasil, uma vez que ele é vice-presidente de um banco de investimento. Obrigado por tua presença aqui, Alessandro. Olá, Daudi. Então, sim, vim em algumas reuniões essa semana com os principais fundos aqui brasileiros, que alguns deles têm também base nos Estados Unidos, e estávamos analisando a situação econômica do Brasil, como você agora há pouco falaste. O estrangeiro agora no Brasil tem interesse, vamos dizer, em 2-3 setores, principalmente a área de agronegócio. O Brasil desde sempre foi um país que captou oportunidade para o estrangeiro, especialmente estrangeiro dos Estados Unidos e alguns europeus, para poder entrar dentro a área de agronegócio. Agora também o MAGI estava mudando as regras, também estava abrindo o país para investimento a terras estrangeiras, a terras brasileiras para o estrangeiro. Então, isso abriu as oportunidades. Estamos calculando que mais ou menos vão entrar nos próximos 2 anos mais ou menos 50 bilhões de dólares aqui no Brasil, investimento de estrangeiro nas terras brasileiras. Na área também de negócios de food and beverage, ou seja, na área de comida, na área de aquilo que a gente chama de cold chain, ou seja, na área de refrigeração, tem interesse de investimento dos americanos dentro o Brasil, e algum negócio na área de imóveis, especialmente investimento em hotéis e especialmente investimentos em prédio, em 2 áreas principais, São Paulo, antes de tudo, e Rio de Janeiro. Alessandro, o que impede um pouco a evolução rápida desses investimentos dos estrangeiros no Brasil? É a nossa legislação, é a instabilidade política, econômica? O que você sente que segura um pouco isso? Então, porque você disse, desculpa, você disse que nós temos um potencial muito grande, principalmente na agricultura, que o Brasil se destaca, porque basicamente é a única atividade econômica atualmente que traz rentabilidade para o Brasil, que cresce, que tem produtividade, que salva o emprego. O que amarra um pouco esses investimentos? Então, é uma mistura de variáveis. Antes de tudo, é a burocracia do país, ou seja, a legislação para poder entrar o estrangeiro dentro do país. O estrangeiro pode entrar aqui através de veículos, ou seja, se o estrangeiro vai montar uma companhia no Brasil, tem que nacionalizar a companhia estrangeira. Dentro do Brasil, só isso mais ou menos vai demorar uns 40 dias. E depois há a instabilidade político-econômica. A instabilidade política para as últimas vicendas que aconteceram no país, e econômica porque o real, a moeda real é um problema comparada a investimento, vamos dizer, em euro, porque quando se analisa um investimento, se avalia um investimento de um estrangeiro para dentro do país, a competição é também para investimento Brasil versus Europa, por exemplo. Deixa eu só fazer uma observação. Você coloca o seguinte, a moeda estável, ela é importante não só para os investimentos, né, porque a pessoa vai trazer dinheiro para cá, vai trocar por reais, e se precisar desfazer ou fazer a volta, o câmbio tem que estar mais ou menos equiparado. E a outra é se o negócio que vai ser montado aqui, pegando as dificuldades de mão de obra, infraestrutura, a moeda vai permitir a competitividade com os outros países. Isso que os estrangeiros olham muito. Sim, exatamente. Vamos dizer que, do meu parecer, o melhor jeito para um estrangeiro
entrar dentro do Brasil e fazer aquilo que a gente tecnicamente chama JV, Joint Venture, ou seja, parceria com empresas do território, parceria com empresas brasileiras que já conhecem a burocracia, já sabem lidar com os problemas da mão de obra, porque assim, esse é um forte impacto cultural que, por exemplo, o americano não entende muito bem como funciona a legislação no Brasil, tem também um problema de idioma, tem um problema também de gerenciamento da mão de obra. Então, o melhor jeito, e aquilo que também procura o estrangeiro, é adquirir, fazer parceria com empresas já locais, presentes nos territórios. Perfeito, e isso acaba facilitando muito essa relação. Mas você acha que nós estamos caminhando bem nesse sentido? Então, eu acho que sim, as coisas estão mudando, está tendo, vamos dizer, uma espécie de limpeza política e econômica no país. Essa é uma fase transitória, então vai demorar um tempo, mas as coisas, a meu parecer, estão mudando. Perfeito. Alessandro, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Eu estou conversando com o Alessandro Bianchi, que ele é vice-presidente do Chartworth Securities, é um banco de investimentos lá nos Estados Unidos, em Nova York. Fique aí que nós já voltamos. Olá, sejam bem-vindos a mais este programa Estúdio Rural. O programa de hoje vai falar sobre investimentos. O Brasil hoje enfrenta uma dificuldade muito grande em investimentos, em parcerias com o capital estrangeiro, em decorrência da crise econômica e política que o país atravessa. Para isso, nós aproveitamos a passagem aqui pelo Brasil do Alessandro Bianchi, que é vice-presidente do Chartworth, um banco americano que está vindo da Itália, indo para Nova York, aí nós conversamos e aproveitamos essa oportunidade para conversar com ele sobre investimentos, principalmente dos americanos aqui no Brasil, uma vez que ele é vice-presidente de um banco de investimento. Obrigado por tua presença aqui, Alessandro. Olá, Daudi. Então, sim, vi em algumas reuniões essa semana com os principais fundos aqui brasileiros, que alguns deles têm também base nos Estados Unidos, e estávamos analisando a situação econômica do Brasil, como você agora há pouco falaste. O estrangeiro agora no Brasil tem interesse, vamos dizer, em 2-3 setores, principalmente a área de agronegócio. O Brasil desde sempre foi um país que captou oportunidade para o estrangeiro, especialmente estrangeiro dos Estados Unidos e alguns europeus, para poder entrar dentro a área de agronegócio. Agora, também o MAGI estava mudando as regras, também estava abrindo o país para investimento a terras estrangeiras, a terras brasileiras para o estrangeiro. Então, isso abriu as oportunidades. Estamos calculando que mais ou menos vão entrar nos próximos 2 anos mais ou menos 50 bilhões de dólares aqui no Brasil, investimento de estrangeiro nas terras brasileiras. Na área também de negócios de food and beverage, ou seja, na área de comida, na área de aquilo que a gente chama de cold chain, ou seja, na área de refrigeração, tem interesse de investimento dos americanos dentro do Brasil e algum negócio na área de imóveis, especialmente investimento em hotéis e especialmente investimentos em prédio. Em 2 áreas principais, São Paulo, antes de tudo, e Rio de Janeiro. Alessandro, o que impede um pouco a evolução rápida desses investimentos dos estrangeiros no Brasil? É a nossa legislação, é a instabilidade política, econômica? O que você sente que segura um pouco isso? Então, Porque você disse, desculpa, você disse que nós temos um potencial muito grande, principalmente na agricultura, que o Brasil se destaca, porque basicamente é a única atividade econômica atualmente que traz rentabilidade para o Brasil, que cresce, que tem produtividade, que salva o emprego. O que amarra um pouco esses investimentos?
Então, é uma mistura de variáveis. Antes de tudo, é a burocracia do país, ou seja, a legislação para poder entrar o estrangeiro dentro do país. O estrangeiro pode entrar aqui através de veículos, ou seja, se o estrangeiro vai montar uma companhia no Brasil, tem que nacionalizar a companhia estrangeira. Dentro do Brasil, só isso mais ou menos vai demorar uns 40 dias. E depois há a instabilidade político-econômica. A instabilidade política para as últimas vicendas que aconteceram no país e econômica porque o real, a moeda real é um problema comparada a investimento, vamos dizer, em euro, porque quando se analisa um investimento, se avalia um investimento de um estrangeiro para dentro do país, a competição é também para investimento Brasil versus Europa, por exemplo. Deixa eu só fazer uma observação. Você coloca o seguinte, a moeda estável, ela é importante não só para os investimentos, né, porque a pessoa vai trazer dinheiro para cá, vai trocar por reais, e se precisar desfazer ou fazer a volta, o câmbio tem que estar mais ou menos equiparado. E a outra é se o negócio que vai ser montado aqui, pegando as dificuldades de mão de obra, infraestrutura, a moeda vai permitir a competitividade com os outros países. Isso que os estrangeiros olham muito. Sim, exatamente. Vamos dizer que, do meu parecer, o melhor jeito para um estrangeiro entrar dentro do Brasil é fazer aquilo que a gente tecnicamente chama JV, Joint Venture, ou seja, parceria com empresas do território, parceria com empresas brasileiras que já conhecem a burocracia, já sabem lidar com os problemas da mão de obra, porque assim, esse é um forte impacto cultural que, por exemplo, o americano não entende muito bem como funciona a legislação no Brasil, tem também um problema de idioma, tem um problema também de gerenciamento da mão de obra. Então, o melhor jeito, e aquilo que também procura o estrangeiro, é adquirir, fazer parceria com empresas já locais, presentes no territórios. Perfeito, e isso acaba facilitando muito essa relação. Mas você acha que nós estamos caminhando bem nesse sentido? Então, eu acho que sim, as coisas estão mudando, está tendo, vamos dizer, uma espécie de limpeza política econômica no país. Essa é uma fase transitória, então vai demorar um tempo, mas as coisas, a meu parecer, estão mudando. Perfeito. Alessandro, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Eu estou conversando com o Alessandro Bianchi, que ele é vice-presidente do Charter Securities, é um banco de investimentos lá nos Estados Unidos, em Nova York. Fique aí que nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com o vice-presidente do banco Charter Securities, Alessandro Bianchi. Alessandro, você no primeiro bloco falou da intenção do Brasil em abrir a sua legislação para estrangeiros comprar terras aqui no Brasil. O brasileiro não está muito a favor disso, né? Mas uma das vantagens que se diz, eu gostaria que você comentasse isso, é que a partir do momento em que o produtor brasileiro, o estrangeiro possa vir ter terras aqui, isso abre o caminho para que os financiamentos possam também serem feitos para o produtor brasileiro com taxas mais baratas. Porque aí a terra vai poder ficar em garantia, coisa que hoje não pode. Porque se o estrangeiro não pode ter terra, você não pode pegar um financiamento e dar a sua terra em garantia. Agora, uma vez que a lei permite isso, você acaba facilitando o financiamento para o agronegócio, que o governo brasileiro está se afastando. Ele está colocando barreiras, então talvez a venda de terras para estrangeiros seja uma possibilidade de abrir o mercado brasileiro para financiamento dos bancos estrangeiros. É isso? Exatamente. Então, esse aqui é um tema bem interessante. É lógico que, assim, não tem que passar que os estrangeiros vão vir no Brasil para arrematar as terras de todos os brasileiros. Eu acho, assim, que o MAGI deveria fazer um programa
um plano de o negócio. ministro da Agricultura. Exatamente, deveria fazer um plano de negócio sobre como isso vai acontecer, ou seja, se pode partir de áreas periféricas, áreas que não são desenvolvidas. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, o estrangeiro, quando entra no Brasil, traz uma tecnologia. Então, assim, eles conseguem desenvolver áreas, e seria bom também para o Brasil, áreas que hoje não são tão desenvolvidas. Então, assim, que eu acho que isso aqui seria um jeito de entrada do estrangeiro para dentro do Brasil, mais soft, mais leve, e fazer isso, fazer um acompanhamento. Com o financiamento, você tem perfeitamente razão, porque que acontece? Quando o estrangeiro vai adquirir terras no Brasil, os brasileiros conseguem também captar financiamento de fora. Por quê? Porque o estrangeiro consegue colocar em garantia as terras compradas. Usualmente, em termos gerais, como é que funciona um financiamento? Vamos supor, vamos fazer a matemática simples. Se uma terra vale 100, o financiamento mais ou menos vai chegar no redor do valor de 60, 65 para desenvolver aquela área, aquela empresa dona da terras, e mais ou menos a uma taxa de juros, como tem uma garantia com colateral de um estrangeiro, uma garantia real. Sim, uma garantia mais barata também, porque hoje as garantias reais que estão também pedindo os bancos aos brasileiros, por causa da inflação, por causa da instabilidade, são altas. Alessandro, uma coisa que você coloca, que eu acho que é importante a gente colocar para os nossos amigos produtores, o Brasil hoje tem aí quase 170 milhões de hectares de terras disponíveis para produção. São terras degradadas. O que é terra degradada? Terra que foi pasto, né? A pecuária brasileira ela foi avançando para o norte do país e essas terras ficaram. São terras que não compensam porque não tem infraestrutura, não adianta você plantar, depois você não tem como tirar. São as denominadas terras degradadas. O que você coloca é exatamente possibilitar que os estrangeiros, quer dizer, adquiram essas terras e, com isso, venha junto um plano de desenvolvimento dessas regiões para dar a essas terras condições de produtividade. Exatamente, isso aqui que seria Quer dizer, não é qualquer terra assim que você vai... Exatamente. Porque assim também, vamos dizer, a tensão, vamos dizer, entre brasileiro e estrangeiro, ameaça, entendeu? Não vai existir, porque tem que ter um programa, tem que ter um acompanhamento, especialmente ao tem que ter produtor. Definido com clareza. Exatamente. Agora... Coisa que, desculpa, o Ministério até agora não define. Ele fala, não, eu vou vender, mas não diz em que condições, o que vai vender, de que forma vai vender. Né? Você vê, os próprios estrangeiros já estão dizendo para o Brasil, você tem que definir o que você quer fazer e como você quer fazer. Exatamente. Quando a gente vai fazer qualquer negócio também internacional, na Europa ou em outros países, tem que ter no negócio termos bem definidos. Também porque isso aqui é um jeito de pensar do estrangeiro, ou seja, o estrangeiro não vai querer vir também no Brasil se não tem termos bem definidos do negócio, o que vai ser, usualmente eles querem saber o que vai acontecer daqui aos próximos 5 anos, quais vão ser as minhas garantias, qual vai ser o relacionamento entre o produtor rural que está já presente aqui no Brasil e as nossas entradas. Então, isso aqui, uma estratégia inteligente para poder também o produtor rural entender que o estrangeiro vem para agregar valor, mas não para tirar algo do Brasil, seria fazer começando um programa com terras periféricas, terras degradadas. O estrangeiro vem com a tecnologia, o estrangeiro vem com o dinheiro, e isso aqui seria a parceria justa que vai durar no longo prazo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e nós já voltamos para o terceiro e último bloco. Fique aí que nós já voltamos.